Boa noite, estamos de volta aqui com o programa Acendendo Você. Meu nome é Walter Trebitz, estou aqui mais nesta quarta-feira com vocês aqui, 19h30, né, para falar de um tema que nós escolhemos com muita dedicação para vocês aqui toda semana, um tema que visa chamar aqueles que estão despertos ao desenvolvimento da consciência. Então, nós escolhemos hoje mais um aqui para falar com vocês. Lembrando antes de quem está chegando agora, quem está conhecendo o trabalho agora, né, se inscrever lá no canal da TV Crom, dar o seu gostei, que isso contribui bastante com o nosso trabalho aí, para a gente poder continuar desenvolvendo os temas aqui para vocês. Ok? Qual o tema de hoje, então? A mente e a matriz reptiliana. Você é humano de verdade? O que eu quero dizer com esse tema hoje para vocês? Eu quero falar um pouquinho sobre algo que a gente já vem comentando em outras lives. O pessoal que acompanha vai lembrar disso, mas que é importante lembrar e relembrar, né, repetidamente, né, isso é um verdadeiro aprendizado, e o aprendizado acontece pela repetição. Então, o pessoal que é buscador mesmo, que está desperto, não se incomoda, né, muitas vezes, de ouvir alguma coisa que pode até pensar, eu já ouvi isso, eu já sei disso, né, está sendo repetitivo, e não é. Né, realmente, se você quer operar uma mudança, você precisa trabalhar, né, todos os pontos, né, todas as vias de reflexão e conhecimento quanto ao que você é e as suas buscas. Então, hoje a gente escolheu um pouco falar da mente, no sentido do que ela significa para a energia reptiliana, né? O que acontece, né, em relação à nossa mente quando se fala dessa energia. E quando eu fiz a pergunta provocativa, né, você é humano de verdade? O humano de verdade, realmente, ele tem o domínio sobre a sua mente, né? Ele tem o domínio sobre si. E hoje, grande parte de nós não funciona desse jeito, né? Uma grande maioria de nós se opera na vida, né, se conduz na vida por opiniões de terceiros, por fatos, por informações, baseiam aquilo que pensam e até nas suas crenças e nos seus regimes de crenças em algo totalmente externo a si, né? O que está acontecendo no mundo que eu posso acreditar? O que está acontecendo no mundo que pode fazer com que eu sou ou seja o que eu sou, né? Então, e para gravar essa situação ainda, nós temos aqueles que escolhem sempre a via apocalíptica, né, a via da desgraça. Né? Então, um grande contingente de pessoas não é só conduzido por algo externo, mas ainda conduzido pelo algo externo do negativo, né, do trevoso, né, daquilo que conduz a pessoa a se deprimir na vida. E ela luta bravamente para enfrentar essa situação no seu dia a dia. Algo que invariavelmente, as pessoas que não estão no despertar ainda nem percebem, né? Então, é muito comum, e aqui eu faço uma crítica aberta a isso, um alerta, inclusive, para vocês, a gente ir em muitos lugares, que tem uma bela de uma TV de vidro, e elas aumentaram muito de tamanho, com conteúdos absurdamente, né, indutivos e induzidos, né, ao seu pensar. Então, é aquele canal de notícias que repete, que pinça na sociedade situações de desgraças, situações que é para prender a atenção daquele que perde o seu precioso tempo, né, a sua pureza interna em consumir esses conteúdos, porque, afinal de contas, são conteúdos de caráter emocional negativo que geram uma audiência considerável quando se fala de dinheiros no sistema de comunicação. Você entra num restaurante, você entra num bar, você entra numa padaria, você entra até em outros estabelecimentos mais específicos, clínicas, e você encontra esses conteúdos lá numa tentativa de distrair aquele que chega ali, né, enquanto ele espera o seu atendimento ou consome aquele produto que ele foi lá consumir, com esses conteúdos que são repetitivos, né? Sabe-se diuturnamente, né, que uma parte da sociedade
né, sofrem tanto pela violência quanto por assuntos, né, do dia a dia que são complicados. Isso eu estou dando só um pequeno exemplo, né? Tem tantos outros conteúdos do sistema de comunicação que induz você a pensar o que querem que você pense e não o que você pensa de verdade, né? A mente é um espaço metafísico, entendam isso, né? A mente é um espaço metafísico que pode ser facilmente invadida ou tomada por quem conhece a forma de entrar nesse espaço. Então vejam só aonde nós estamos, né? Onde o homem que usa esse sistema para angariar dinheiro, para usar controle, comandar as massas, adquirir poder, utiliza, né? Então, a mente como um espaço metafísico, ou seja, que transcende o físico, né? Ela é facilmente invadida, né? Então, o ser humano, ele vive sobre os olhares curiosos de quem conhece os mecanismos que permitem invadir suas mentes, né? Não percebe que a astúcia de certas capacidades existentes neste planeta invade o seu campo mental, como grupos que invadem espaços físicos para garantir certas vontades. Então, o que acontece, via de regra, com as nossas mentes, né? E isso eu vou trazer muito para vocês aqui. Funcionam como se fosse um terreno aberto, da forma que as pessoas não aprenderam a se cuidar nessa parte, ou estão começando a aprender, estão começando a perceber o processo. Mas, via de regra, é um campo aberto, como se fosse né, um terreno, e que pode se tornar um terreno baldio, onde se joga lixo, se joga o que não presta, né? Ou um campo muito bem cuidado, um jardim florido. Estou usando essa metáfora para vocês conseguirem entender. Porque a mente que não é cuidada, quando você não cuida da sua mente, você não cuida daquilo que você recebe, a mensagem que passam para você, o conteúdo que você consome, a sua mente é um terreno baldio. Você se torna, porque a mente te conduz, a mente te faz sadio fisicamente. Uma mente perturbada, uma mente que foi invadida por perturbações, ela não estabelece a saúde física, né? Sabe-se que, por estudos, né, isso ainda a ciência geral não admite, mas sabe-se que, por estudos isolados de grupos importantes no mundo, sabe-se que praticamente 100% das doenças físicas têm caráter emocional e psíquico. Sabe-se disso. Mesmo as doenças infecciosas, já se muito questionou de pensar, não, mas a pessoa pode se contaminar com um agente externo. Mas não esqueçam que o sistema imune é comandado pela sua mente. A mente deprimida, ela destrói o sistema imune. Portanto, até a contaminação via viral ou bacteriológica, que é externa ao ser humano, ela também pode ser evitada se você tiver um sistema imune fortalecido. Agora, como é que se destrói o sistema imune? É só você deixar a pessoa deprimida. É só você induzir a pessoa à tristeza, preocupação, ao medo. O medo, então, nem se diz, nem se fala. Agora, toda essa sistemática está dentro desse portão aberto, que é a nossa mente. Essas portas abertas, essa falta de muro, essa falta de organização ou de nosso próprio cuidado para o que vem, né, de fora, dentro de nós. E parece tão inocente, né? O que é olhar uma tela de vidro de conteúdos diversos? O que é isso? E isso se tornou e se torna cada dia muito, muito mais nefasto, muito mais complicado. Então, eu convido a vocês, dentro desse tema que nós estamos falando hoje, que haja um cuidado especial, que vocês tenham realmente um controle sobre aquilo que vocês vão consumir psiquicamente e outros conteúdos mais. Eu sempre digo, já disse isso mais do que uma vez em outras lives para vocês aqui, o ser humano não é blindado. Não significa porque você lida com informações desastrosas ou coisas complicadas ou imagens terríveis ou dramas da vida, você lida com isso porque você tem algum conhecimento
em razão da sua maturidade, que isso não te afeta. Não se engane que a sua maturidade, os anos que você viveu, te livram dos ataques energéticos e vibracionais de conteúdo nefasto, de uma notícia ruim que se repete em horários específicos, e sabe-se que, e se percebe que ela é escolhida para esse fim, porque ela se repete todo dia. Muitos podem afirmar que é porque dá audiência, mas por que dá audiência? Porque te treinaram, ou treinaram certas pessoas ou certos grupos a se conectar com isso. Bem na hora que você chega em casa, na hora da sua janta, na hora que você encontra a família, se houver esse descuido, o que vai ter lá em determinados canais de comunicação? Exatamente isso. Dentro dos lares, dentro da casa das pessoas. Isso não é informação, isso não é se manter informado, isso não é se manter ligado ou plugado nas coisas. Isso é indução a um estado de depressão forçada. Porque estar atento ao que nos pertence pela liberdade do pensar por si é algo extremamente importante. O agir e ser não acaba no último ato, mas continua a partir dele. Esse ato é o que vislumbramos da realidade. Nem tudo que se explica ou satisfaz a mente garante a sua liberdade. Não esqueçam disso. Então, entretenimento por entretenimento que satisfaça, né, a sua mente ou aquele momento que você quer relaxar e que não consegue, porque ninguém consegue relaxar com conteúdos específicos trazidos por aí, mas as pessoas acreditam que estão fazendo isso. Não garante a sua liberdade. É mais um dia de uma das argolas da corrente que vai prender a pessoa a estados psíquicos de interferência externa dentro do seu eu. O ser humano, em princípio, é um ser livre para aqueles que atentam para o que penetra em suas mentes e os conduz a caminhos longe das suas próprias escolhas. Então, a princípio, você é livre. Você é livre. Entretanto, nós não permitimos o policiar das nossas mentes, via de regra falando. Claro que tenho certeza que boa parte daqueles que nos escutam aqui já trabalham esse processo, já conhecem. Mas é sempre importante colocar isso para vocês, porque nós temos que multiplicar esse conhecimento, nós temos que multiplicar essa atitude do cuidar da mente. A mente deve ser livre, não apenas o corpo. Um corpo livre que está onde a pessoa deseja, nem sempre a sua mente está no mesmo estado. Portanto, essa é a mente da nova era. A mente cuidada, a mente tratada, aquela que pode até estar vazia, mas é livre. Você não perde nada. Você não perde nada por não ouvir o repetir diuturnamente dos mesmos assuntos que desconstrói você como ser. Você não perde nada. De forma alguma. Por isso é importante a escolha disso. E a construção dessa energia, e essa sim reptiliana, procura de forma lógica, racional, repetitiva, invadir o seu eu, e de acordo com o que cada um responde, cooptar soldados para os fins de multiplicar o controle mental e sitiar o pensar humano. Hoje, grande parte de nós não pensamos minimamente pelos nossos próprios meios, infelizmente. Até nas nossas próprias opiniões. Já se consolidou há um bom tempo, né, a opinião que se estabelece na mídia. Então, tem pessoas que procuram a opinião de terceiros que elas julgam inteligentes para fazer a sua. É outro engano. Claro que, de acordo com a maturidade dos grupos, das pessoas, muitos ainda estão no estágio que preferem que os outros pensem em seu lugar.
Porque pensar também não é fácil. Se policiar nesse sentido, cuidar do seu terreno, para que seja um jardim e não um terreno baldio, que é a sua mente. Eu uso essa metáfora para falar da nossa mente, o que entra dentro do nosso consciente, do nosso subconsciente. Isso dá trabalho. Mas é um trabalho que tem que ser feito. A sua independência existencial depende disso. A sua independência pessoal é muito mais importante do que qualquer outra independência. No dia 7 de setembro se falou muito em independência, a nossa segunda independência, a independência do Brasil. Chegamos na hora de cada um de nós termos a nossa também, nesse sentido. Quando isso acontecer de fato, será pago um preço muito caro, mas muito justo. Porque cada um vai saber exatamente de si o que quer. E quando cada um souber exatamente de si o que quer, a essência divina vai se manifestar, porque é ela que existe em cada um de nós. Por enquanto, a grande parte depende de uma provocação externa para ter as suas próprias decisões, que muitas vezes não são suas, não são de cada um, e ainda provocam alguns desastres existenciais. Porque pensar pela mente de terceiros, onde invade o seu eu, faz com que muitas vezes você crie um karma, você crie uma dívida existencial, que você jamais faria isso sozinho. Isso é outro risco também. Por isso que esse nosso grande terreno, chamado mente, deve ter um belo de um muro, um belo de um portão, onde aquilo que entrar vai ser para o bem, pelo bem. Num grande e lindo jardim, mas não num terreno onde vai entulho, bicho morto, lixo, que é hoje um pouco como está a mente mediana, um verdadeiro terreno baldio. Então, meus queridos e minhas queridas, é muito importante esse cuidado, é muito importante nós filtrarmos e tomarmos de fato essa decisão. E as consequências vão aparecendo dia após dia. Porque quando você muda o conteúdo que você mantém na sua mente, você muda a sua vida. Quando você passa a vibrar, aceitar que o mundo está aí por você e para você, é isso que você vai ter. Agora, o sistema, dentro dessa lógica que eu coloquei para vocês, lógica reptiliana, ele procura te deprimir. Porque nessa depressão ele te controla. Ele coloca em você o que ele quer. Porque isso também é exaustivo, e muita gente desiste pela exaustão. Você está exausto. Porque realmente é um grande desafio. Mas se fortalecer, começa nisso. Quem manda no que você pensa? Quem manda em você? Tem que ser você mesmo. O próprio ser humano é considerado um link reptiliano. Porque nós temos uma formação cerebral reptiliana. Que está voltado eminentemente às necessidades mais básicas, ao nosso egoísmo, ao nosso eu primordial, sem contar com os demais, uma certa ausência de uma ética ou de uma moral necessária, ou do sentido de coletividade. Infelizmente, foi constatado cientificamente que nós temos uma camada que pode ter conexões nesse sentido. Agora, esse link, ele pode ser simplesmente não ativado quando você ativa a mente, que é a sua mente de verdade, que é a mente divina. A nossa mente, ela na essência, ela é um ser da divindade, um ser divino. Quando, cuidado, como esse jardim que eu falei para vocês. Quando um terreno
vira um grande jardim. Você coloca aquilo que é mais importante para você, você faz as suas escolhas. E não tenha medo, muita gente pensa que se não tiver um estímulo externo, não vai ser capaz de pensar, não vai ser capaz de lidar com ideias próprias, ou não vai ser capaz de construir, edificar algo grande para si. E é um tremendo engano. O sistema já tentou não, fez e conseguiu convencer a massa de que ela não é capaz. Eles já conseguiram fazer isso ao longo da nossa história. Só que somos, sim, muito capazes. Mas precisamos dar chance para isso, nós precisamos dar abertura para isso. E aí é o cuidado. O Messias um dia disse que orai e vigiai. É muito relacionado a isso. Vigiai é perceber o processo, o que está acontecendo com você. E o orar é o repetir das causas positivas do que acende a sua consciência de melhor. E que entra no que eu disse a vocês. Mudança de atitude repetitiva para o positivo te coloca em outra esfera de vida, de saúde, de desenvolvimento, de oportunidade. Tão forte é isso que cura a sua ancestralidade. Uma mente curada ou em processo de cura, cura a sua ancestralidade. Significa que todo aquele que veio antes de você, que passou por uma vida de sofrimento aqui, com a cura do seu eu, você tem condições de contribuir com seus antepassados. Isso é mágico. Isso é muito importante. Porque a nossa mente, ela tem conexão com o universo. Ela não é uma caixinha fechada, ainda que nós tenhamos essa impressão, né? É uma caixinha fechada e ali acontecem as coisas ou não. O lado metafísico da nossa mente viaja ao universo e se conecta aonde for possível, onde nós permitirmos essa conexão. Daí essa grande importância de nós sermos senhores de si nesse sentido. De não deixarmos as vias dessa invasão que nos fazem diuturnamente persistir. E digo a vocês com toda certeza, isso não tem idade. Quem me assiste, que já é maduro, pode começar agora. Quem me assiste e ainda é muito jovem, idem, pode começar agora. Então, isso não tem momento, eu sou muito, né, já sou muito maduro, ou muito velho para fazer isso, o momento é agora. A transformação pode acontecer nos últimos dias de vida de qualquer ser humano aqui no planeta. Vida que eu digo vida material. Pode acontecer ao longo da juventude, da infância. Infância é mais particular, é um ser que está em desenvolvimento, mas a partir do momento que vem a adolescência, vem o senso crítico, vem o senso de percepção das coisas, do questionamento. Então, todo tempo é tempo para se transformar. Especialmente cuidar do que mais nos pertence, que é a mente. E não deixar que aquilo que invadiu a nossa mente nos permita mentir. Porque quando há essa invasão, o que eu falei para vocês desde o início, ou seja, o entrar na mente indiscriminadamente, nós passamos até a mentir para nós mesmos. Quanta coisa que não se repete nos sistemas repetitivos de comunicação, que não é verdade. São acontecimentos da vida, mas não nos pertence rotineiramente, não pertence à maioria das pessoas que consomem esse conteúdo, mas elas passam a acreditar que, de alguma forma, isso entra em suas vidas. Comentam, emulam ainda a energia negativa em cima de tudo isso.
repetem isso, comentam, dizem que é absurdo, isso, que é aquilo. Então, se o fato não faz parte da vida, a vibração começa a fazer. E aí que morre o perigo. De repente, uma pessoa que nada tem de participar do mundo trevoso, passa a ter uma experiência bem desagradável. Então, mais uma vez, né? O nosso encontro de hoje tem o fim de alertar quanto ao que fazemos com a mente. Tem o fim de mostrar que ela tem um enorme portal aberto e livre para que invadam o seu eu e te mandem ser o que você é. Não o que você é, mas o que interessa você ser. Então, se ainda você anda nessa vibe, pense nisso. Preste atenção. A sua mente te pertence como o teu corpo te pertence. No mundo dos novas retóricas e discursos, adote esse. Né? Eu cuido da minha mente. Com aquilo que você recebe, com aquilo que você guarda. Então, isso encerra hoje o nosso assunto aqui. Eu venho agradecer quem esteve comigo aqui ao vivo. Agradeço também o pessoal que vem assistir depois. Agradeço também o pessoal que participa fazendo seus comentários. Eu não tenho acesso aqui porque a minha tela não permite ver os comentários, mas depois eu acompanho. Eu agradeço imensamente o carinho de vocês, que é maravilhoso. E deixo aqui, então, minha mensagem desse cuidado que nós devemos ter, né, em relação ao que nós colocamos dentro de si, que é tão particular e tão, né, divino e vasto, que é o campo o nosso campo mental, né, aquilo que nós guardamos em si. Então, por hoje eu encerro aqui e espero vocês na próxima quarta-feira com um novo tema, continuando aqui as nossas reflexões, acendendo você para desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e ascensão, que a ascensão consciencial agora é a resposta para nós continuarmos nessa jornada da Terra, que tanto muda agora a sua frequência para a quinta dimensão. Obrigado e boa noite para todos.